Professor, é contigo, qualquer coisinha, estamos por aí. Reforçar o pedido de ligar a câmera, por favor, para o professor não ficar nesse monólogo aí com o nome de vocês. Na solidão virtual. Isso, que muito nos assombra aí nesses últimos anos. É verdade. Beleza? Vamos lá. Bolívar, eu agradeço, né, a apresentação, agradeço o apoio. Então, eu inicialmente saúdo a todos que aqui estão. Então, boa tarde, Paula, Laís, Maria Eduarda, Bruna, Ana Beatriz, Letícia, Michael, Letícia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com todos vocês. Então, hoje, meus queridos, eu proponho a vocês que nós conheçamos a formação, a causa dos direitos fundamentais, da organização dos direitos fundamentais. Né? Nós hoje falamos, né, no direito contemporâneo, que quando falamos de direitos fundamentais, temos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, até quarta geração, e também abordamos, pessoal, que falar de direito é também falar de um Estado democrático de direito que reconhece a todos os cidadãos de um determinado Estado, ou, quiçá, a todos os indivíduos, a todos os seres humanos, já estamos até o quê? Transcendendo isso, falando até de tutela de direitos a animais, mas, em princípio, a todos os seres humanos, reconhecendo que existem direitos, e quando eu falo aqui direitos, garantias, de exercício de gozo a bens públicos, reconhecido pelo Estado de Direito e pelo seu sistema jurídico. Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Então, vamos começar com algumas o quê? Com alguns preceitos fundamentais. Quando eu estou falando de sistema jurídico, de sistema de direito, especificamente no mundo ocidental, seja no quê? Nos países que têm uma origem cultural europeia continental ou europeia insular, aqui eu estou falando dos britânicos, direito tem como sinônimo a ideia de tutela. O que é tutela, senhores? Proteção, reconhecimento e proteção. Há um conjunto de garantias que são universais a todos os indivíduos, a todos os seres humanos, em uma sociedade cujo compromisso é garantir a dignidade destas pessoas. Pois bem, então, quando eu estou falando de um direito que busca proteger, que busca reconhecer, que busca garantir a todos os seres humanos condições de existência digna em um espaço social, eu devo dizer a vocês que essa percepção de direito, senhores, é recente. Nem sempre foi assim. O direito que eu estou transmitindo para vocês, essa ideia de direito enquanto garantia, tutela, proteção, daquilo que hoje é considerado fundante para a sua dignidade, para a sua existência, é uma construção de um momento histórico ocidental que nós chamamos
Laís, Maria Eduarda, Bruna, Letícia, Ana Beatriz, Sabrina, Esther, de modernidade. Quando eu estou falando, meninos, de modernidade, eu não estou falando de modernização. Eu não estou falando de tecnologia. Eu não estou falando de progresso pelo progresso. Eu estou falando de um processo histórico. Eu estou falando daquilo que nós chamamos, no mundo da filosofia, de mundo da vida. Aí a Esther poderia me perguntar, o que é mundo da vida, Danilo? São um conjunto de instituições, valores e princípios que organizam, que estabelecem diretrizes, parâmetros institucionais e de vida de uma sociedade. Então, são instituições, valores, regras, princípios que dão sentido a uma certa organização social. E a modernidade, enquanto mundo de vida, meus amigos, tem que ser o quê? Início de formação a partir do século XVI, nos anos de 1500. Com o advento, vocês já aprenderam isso, estão aprendendo, se já o que não estão revisando, a revolução comercial, a ascensão do capitalismo comercial e, subsequentemente, a reforma religiosa. E nós vamos ter o quê? O momento de triunfo e consolidação disso que nós chamamos de modernidade, com as chamadas, meus amigos, revoluções liberais. Lembra que vocês aprenderam sobre iluminismo, né? Século XVIII? Pois bem, qual desencadear do iluminismo enquanto uma retórica libertária política? As revoluções. Revolução Gloriosa, no finzinho do século XVII, né? 1690, 1689, 1690. Revolução o quê? De independência americana, 1776. Posteriormente, temos o quê? A Revolução Francesa, 1789, 1792. E depois nós vamos ter o quê? Na América Latina, as o quê? Revoltas e guerras de independência, e na Europa pós-napoleônica, as revoltas liberais pelo resto do continente europeu. Então nós temos o quê? A consolidação política, a implementação de uma retórica de modernidade que começa a se desenvolver no século XVI, e o quê? É operacionalizado por meio de uma ruptura revolucionária a partir do século XVIII. Aí vamos falar, beleza, Dani. Então estamos falando de modernidade. Lembra, né, que vocês estudaram o quê? Descartes, penso, logo existo, né? Estudaram também as ideias de quê? De livre pensar, de livre interpretar, de Martinho Lutero, de Calvino na Reforma Religiosa. Depois o que vieram os pré-iluministas, depois os iluministas, pré-iluministas como Locke, né? Iluministas como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, antes, né? David Hume, Kant, na Prússia. Mas o que eu quero que vocês entendam, pessoal? O que eu quero que vocês entendam? A modernidade, ela é uma resposta de contestação daquilo que existia antes do século quê? Do século XVI. E aqui que eu quero que vocês entendam. Antes do século XVI, pessoal,
Então, nós vamos utilizar isso como marco. Tudo que vem antes do século XVIII, XVII, XVI, nós chamaremos o quê? De pré-modernidade. Aquilo que antecede, é anterior à modernidade. Então, se você observar a história, a construção pré-moderna europeia, pessoal, o que vocês vão perceber? E até o que? Um pouco além dos limites territoriais da Europa. Lembra que a nossa civilização é uma civilização greco-romana, judaico-cristã. O que vocês vão perceber? A organização política, coletiva e até mesmo econômica e particular neste mundo pré-moderno era fundado naquilo que nós chamamos, guardem isso, de organização comunitária. As coletividades da pré-modernidade são organizações comunitárias, são comunidades. O que é uma comunidade? São organizações coletivas pautadas numa ideia de agregação por meio de critérios de adesão. Adesão. Pré-constituídos de forma ancestral por meio de tradições, elos de sanguinidade, elos de origem citadina da cidade e, obviamente, critérios religiosos, pessoal. Então, numa organização comunitária, pessoal, nem todos são iguais. Se você não faz parte da minha tradição ou não reconhece a minha tradição, você não é igual a mim. Se você não faz parte da mesma origem ancestral que eu faço parte, o meu grupo faz parte, você não é igual a mim. Se você não adere à religião do meu grupo, não aceita essa religião, você não é igual a mim. Então, o que eu estou dizendo a vocês? Nas organizações coletivas comunitárias pré-modernas, você só é alguém, só é igual, só é reconhecido como igual nesta coletividade se você se sujeita ao quê? A uma cadeia de exigências, a uma cadeia de condições ancestrais, tradicionais, religiosas. E, inclusive, pessoal, a papéis, a funções. A funções que o quê? Que visam atender a demanda de uma coletividade, de uma comunidade. Eu vou dar exemplos para vocês ao longo da história. É por isso que eu falei que eu vou muito além da Europa, porque há uma influência, não é, mediterrânea que atinge a Europa. Então vamos lá. Se vocês pegam a tradição levita, o quê? A cultura judaica tradicional, você só é parte da comunidade se você possui uma origem étnica comum, você é hebreu. Mas não basta isso. Você tem que reconhecer que existe uma cadeia de tradições, inclusive religiosas, que o quê? Pautam a organização dessa coletividade como verdade absoluta. Ou seja, não basta ser hebreu.
você tem que ser judeu. E você deve o quê? Viver os preceitos dessa tradição. Do contrário, você não é reconhecido como igual. Então, olha só que interessante. Você tem que se sujeitar àquilo que os antigos chamavam de dignidades. O que são dignidades? Virtudes. Sujeições a papéis esperados por aquela comunidade. Demandas da comunidade. Peguem a história dos gregos. Aqui eu vou falar basicamente o quê? Dos atenienses. Vou até ser provocativo. Vou falar da democracia ateniense. Todo mundo fala que a origem da democracia está em Atenas, só que não é a democracia dos modernos. A democracia é um governo dos cidadãos. A pergunta é, Laís, Ana, quem são os cidadãos? Em Atenas, eram cidadãos apenas homens. Homens com idade igual ou superior a 25 anos. Homens nascidos na cidade. Homens livres. Homens que têm o quê? Origem familiar da cidade, ou seja, ele é originário de famílias da cidade, especificamente famílias de origem o quê? Ou aristocráticas ou fundadoras da cidade. Então, criança está fora, adolescente está fora, mulher está fora, estrangeiro está fora, escravo está fora. Entendeu, Letícia? Essa é a lógica. Essa é a democracia de Atenas. E detalhe, Letícia, o cidadão, como agente político na democracia, não goza propriamente, goza de se satisfazer. A vida política é uma vida de serviço. Servir à cidade. Então, todo cidadão tinha o dever de dedicar parte da vida particular à causa pública, à causa da polis, à causa da cidade, gratuitamente. É dever. Se você não serve à cidade, você não tem dignidades. Se você não só não serve à cidade, mas atenta contra as tradições da cidade, aos princípios comunitários da cidade, você tem dois caminhos: a expulsão da cidade, o ostracismo, ou a morte. Lembre-se que Sócrates foi condenado a se matar, porque ele estava corrompendo os jovens. O que era corromper? Refletir criticamente sobre as tradições. Se você diverge contra as tradições, você está contra o quê? A cidade. Estão me entendendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo o parâmetro? O parâmetro citadino é dever. A organização é comunitária, portanto é hierarquizada. Hierarquizada. Existem cidadãos e não cidadãos. Nem todos são iguais. Lembrem quando vocês estudaram Aristóteles. A igualdade não é para todos. A igualdade são para o quê? Para pares. Pares de grupo. Comunidade. E é dever. Letícia, olha só que interessante, Laís. Olha só que interessante, Paula. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando estourava uma guerra,
entre Atenas e outra cidade, era dever do cidadão o quê? Pegar em armas e lutar pela sua cidade, lutar pela sua comunidade. E quando terminava a guerra, pessoal, as mães e esposas dos cidadãos que foram para a guerra esperavam nos muros da cidade, fora dos muros da cidade, com uma rosa na mão. Aí o quê? Os soldados retornavam, a mãe ou a esposa, ou a mãe e a esposa, entregavam a rosa e acolhiam o filho. Era um ritual. Só que tinham mães que não iam entregar suas rosas, porque os filhos tombaram pela cidade. Claro que havia tristeza pela morte do filho, pela morte do esposo, mas também existiu o orgulho, porque ele morreu pela cidade. Ele exerceu a cidadania da forma mais sagrada, sacro, sacrifício. Ele se sacrificou pela cidade. Se você se sacrificou pela cidade, você chegou no estágio mais alto da cidadania. Você se tornou um herói. Você morreu pelos seus. Então é viver para a comunidade. Viver em serviço da comunidade. Se vocês pegam a história de Roma, a República Democrática de Roma, meus amigos, a República não era para todos. Para que você fosse cidadão em Roma, você tinha que apresentar 3 status, 3 condições: status libertatis, status civitatis, status familiae. Estado de liberdade, estado de cidadania, estado de família. Estado de liberdade, você tem que ser livre. Para ser humano, você tem que ser livre. Homo, humus, omnis. Se você não tem liberdade, você é coisa de alguém. Escravo. Não basta ser livre. Você tinha que ser o quê? Cidadão de Roma. Você tinha que ser cidadino de Roma. Nascer na cidade de Roma ou em territórios que eram considerados extensões da cidade. Do contrário, você era peregrino. Você era gentil. Você era súdito. Você não tinha o quê? Reconhecimento de direitos pela República. Até para morrer era diferente. Se um cidadão cometia o quê, pessoal? Uma pena capital, um delito com pena capital, pena de morte, ele era sujeito ao quê? A uma pena que era considerada misericordiosa na época, que era a decapitação, uma morte rápida. O gentil, o peregrino, o súdito, que estava sujeito à autoridade da República, sem ser cidadão, ele era crucificado, pessoal. E não era crucificado como o quê? Conhecemos na história de Jesus Cristo, por exemplo. Você era crucificado na beira da estrada. E aonde dá? Dá para crucificar o quê? No poste? Crucifica. Dá para crucificar o quê? Na árvore? Crucifica. Morreu? Não é para tirar, não. Deixa cair de podre. Porque tem que ser exemplo para quem é dominado por Roma. Isso era o peregrino. E para ser cidadão, não basta nascer na cidade. Você tinha que ter origem familiar romana. Você tinha que ter estirpe familiar. Família de origem romana. A importância da ideia de família, pessoal, era tão grande que você não se apresentava pelo nome. Você se apresentava pelo quê? Pelo sobrenome. Vocês estudaram já a história de Roma. Vocês conhecem Júlio César. Se eu falar para vocês que Júlio César não é nome.
O nome do Júlio César é Caio. César é um apelido, o calvo, ele era careca. Depois virou título imperial. Júlio não é nome dele, é o sobrenome dele. Família dos Julianos. E você ostentava a família não só no nome, mas na roupagem. Cada família tinha uma túnica de uma cor específica para reafirmar a estirpe. Família dos Julianos, família dos Antoninos, família dos Boninos, família dos Flavianos. Então você tinha que o quê? Ter essas condições. Do contrário, você não era cidadão. Para você ter vida política, e detalhe, mesmo eu maior de idade, eu estava sujeito à autoridade o quê? Do meu pai, pater família. Eu tinha que honrar meu pai. Eu estava sujeito à autoridade do meu pai, mesmo tendo filho, sendo casado. Estão vendo a hierarquia? E quando você atingia a maioridade, também 25 anos, você exercia a vida política, que não era um direito, era um dever. Era um dever. Então você tinha que dedicar parte da sua vida à coisa pública, à res pública. Do contrário, você é o quê? Não é um cidadão pleno. E é aí que eu quero que vocês entendam. Nessa perspectiva, pessoal, e depois nós vamos falar do direito canônico. Nessa perspectiva, pessoal, o que vocês vão perceber? Numa estrutura pré-moderna, numa estrutura comunitária, pessoal, o direito, o sistema de direito, o sistema de leis, o sistema de normas jurídicas, não está para garantir nada, a não ser o quê? A ordem comunitária. A harmonia comunitária. O direito, pessoal, é, acima de tudo, o quê? Uma cadeia de deveres. É uma cadeia de deveres a serviço da justiça. E justiça, pessoal, não é essa felicidade gozosa hoje. Justiça é viver na virtude. Eu não quero saber no mundo pré-moderno, pessoal, se você é uma pessoa feliz no sentido de uma realização pessoal. Eu quero saber se você vive na virtude. Você é reconhecido como um homem de dignidade perante a sua comunidade. E o que é ser justo? O que é ser virtuoso? É viver em papéis. É viver em serviço à sua comunidade. É manter a ordem. Isso é muito próprio da pré-modernidade. Se vocês pegam, por exemplo, pessoal, a história egípcia, e é uma coisa muito interessante também, né, pessoal? Se eu estou falando de tradições e tradições religiosas, não existe, na pré-modernidade, pessoal, uma distinção entre espaço secular e espaço religioso. A religião faz parte da vida cotidiana. Então, olha só. No Egito Antigo, pessoal, se entendia que o que está ligado na terra está ligado no céu. Você já deve... Lembra da oração, né, do Pai Nosso? Isso é muito próprio do mundo pré-moderno. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, o que eles acreditavam? Que o quê? Uma ordem cósmica era mantida por deuses. E essa ordem cósmica se mantinha no mundo dos homens. E essa ordem cósmica está pautada na estabilidade. Os homens, portanto, em nome da manutenção da ordem, devem o quê? Manter-se na estabilidade. Então, nada pode mudar. É por isso que o quê? A comunidade egípcia, ela é estratificada.
Filho de sacerdote, sacerdote é. Filho de nobre, nobre é. Filho de padeiro, padeiro é. Porque as coisas devem se manter pelos estamentos, pela estratificação, pela estabilidade. Não é à toa, pessoal, que a palavra direito, justiça e ordem tem uma única o quê? Uma única expressão semântica, ou seja, existe uma única palavra que significa tudo isso. Ma'at. Ma'at é ordem. Ma'at é justiça. Justiça enquanto virtude. Viver em virtude. O que é viver em virtude? Viver em prol da ordem. Viver em prol da ordem. E, consequentemente, se você não tem noção do que é viver a ordem, o direito ensina a você como você deve viver. Não é à toa que as primeiras grandes codificações jurídicas, pessoal, nasceram da religião. No Egito, era o livro dos mortos. Livro dos mortos dedicado para os vivos. Na sociedade, na comunidade hebraica, judaica, nós temos que entender que o soberano supremo é Javé, é Jeová. E que ele o que espera da comunidade eleita a vivência na justiça, tzedekah. Viver conforme as expectativas virtuosas de Deus. E aonde eu vou encontrar esse parâmetro de viver bem, viver na justiça, viver na virtude? No direito revelado, na Mishpat, no qual a principal fonte é a Torá, pessoal. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, que no cristianismo é o Pentateuco. Dever. Dever. Se você for na Grécia, a palavra é dikaion, que quer dizer direito enquanto dever, justiça enquanto virtude. No direito romano, olha de onde vem a palavra direito, pessoal. Vem de ad rectum, viver na retidão. Como você vive na retidão? De onde vem a palavra justiça? Esse termo ius. Vem de iustum e iussum. Iussum quer dizer do dever. São seus deveres. Então, direito lhe impõe deveres. Iustum. Iustum. Justícia. Justiça. É uma virtude. Vou o quê? Vou definir pelo direito romano o que é justiça. Justícia. Ars boni et equi est. Justiça. A arte do bom e do equitativo. Viver em equilíbrio e na bondade. Quais são os 3 preceitos da justiça? Honeste vivere. Viver honestamente. Você tem o dever de viver honestamente. Quic sum tribuere. Dai a cada um o que é seu. Então você não toma o quê? O que não é seu. O que não é seu não é teu. Então você não pode tomar aquilo que não é seu. Nemnen ledere. Não lese a ninguém. Não cometa lesão a ninguém. Isso é dever. Isso é justiça, pessoal. Dever. 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 E isso se perpetua, pessoal. Com o fim de Roma, e detalhe, viu, pessoal? Tem uma época, vocês já ouviram falar no Império Romano, então
A República Romana, ela é substituída pelo quê? Pela Era dos Imperadores. Vocês que gostam de Star Wars, o mito de Star Wars, lá da República para o Império, é o quê? É a história do Império Romano. Colapso da República e Império. Então, na época dos imperadores, teve um imperador no ano 212 depois de Cristo, chamado Antonino Caracalla. E ele criou um édito onde o quê? Ele transformou todos aqueles peregrinos que eu falei para vocês em cidadãos. Então, ele equiparou o quê? Os peregrinos a cidadãos. Homens livres que não tinham estirpe romana se tornaram cidadãos. Sabe para quê? Para pagar mais imposto, porque cidadão pagava mais imposto porque eles tinham acesso a mais serviços. E o caixa do império estava o quê? Para baixo. Então, o quê? Todos foram elevados como o quê? Como cidadãos para pagar mais imposto. Dever. Estão entendendo aqui, pessoal? Dá um joinha aí para mim se estão entendendo, pessoal. Tá claro? Só a Esther está entendendo, pessoal? E a Letícia, a Laís? Ótimo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu, pessoal? Entendeu, Bruna? Isso é importante. Na época do direito canônico, da Idade Média, pessoal, você só fazia parte da comunidade de cristãos, porque a Europa agora é tratada como que comunitas cristiana, uma grande comunidade de cristãos, você só é alguém reconhecido como igual se você for cristão, se você for católico. E não é só dizer, sou católico. Você tem que viver o quê? Os dogmas do catolicismo. Viver dentro dos papéis. Do contrário, você será excomungado. E a excomunhão não só lhe retirava o que voz dentro da comunidade. Mas, meus amigos, poderia lhe tirar também a vida. Prova cabal disso é Giordano Bruno. Giordano Bruno foi morto na fogueira, porque pensava divergentemente aos dogmas. E publicava, né? Claro que no cristianismo não temos só coisa ruim, né? Temos coisas muito boas, como, por exemplo, a criação da ideia da personalidade. Todos são criaturas de Deus, todos os seres humanos são criaturas de Deus, e, portanto, são pessoas, são investidos da máscara da titularidade jurídica. Só que para você gozar disso, você tem que viver papéis cristãos. Você tem livre-arbítrio, está lá em Santo Agostinho. Só que o livre-arbítrio pressupõe o quê? Você viver racionalmente. Mas a razão aqui não é a razão epistêmica, é a razão dogmática. Viver dentro da lógica bíblica, dentro da lógica dogmática. Meninos, com o surgimento do Estado Nacional, dos Estados monárquicos, e com o quê? Com o absolutismo monárquico, o que vocês vão perceber? Aqueles que estão sujeitos à coroa, dentro de um espaço territorial, sob a autoridade de um rei, de um Estado soberano, eles não são cidadãos, pessoal. Eles são súditos. Eles são súditos, pessoal. E se você não vive dentro dos ditames estabelecidos pelo rei, você está fora. Tudo que você hoje pensa como sendo seu, na verdade, é dádiva dada pelo rei. Vou contar duas historinhas para vocês. Duas historinhas.
Meus amigos, vocês já ouviram falar de Henrique VIII, Henrique Tudor. Henrique Tudor, na época da reforma religiosa, pessoal, a reforma religiosa, ele rompe com a Igreja Católica e o quê? Cria a Igreja Anglicana. Na época da ruptura, quem era o Lord Chancellor? Quem é o Lord Chancellor? O equivalente hoje ao primeiro-ministro. Lord Chanceler. Era um tal Thomas More. Você já deve ter ouvido falar nele. Thomas More. Utopia. E o Thomas More era extremamente católico, pessoal. Então ele chegou e falou assim, olha, majestade, e aí que eu queria falar para vocês. Quando o rei rompe com a Igreja Católica e cria o anglicanismo, ele ordena que todos os nobres e sacerdotes ingleses se convertessem ao anglicanismo. Thomas More chegou e falou o seguinte, majestade, reconheço em ti autoridade política, mas a autoridade religiosa eu vejo no trono de Pedro, é no papado. O vicarius Dei, o vigário de Deus é o Papa, não é o rei. Quem fala em nome de Deus é o Papa, não é o rei. Sabe o que ele fez, pessoal? O Henrique VIII, primeiro, demitiu o Lord Chancellor e mandou ele para casa. Passado um tempo, ele mandou arautos e falou, e aí, você vai converter ou não? Não, não vou me converter. Não vou me converter. O que aconteceu? Ele perdeu todos os títulos que ele tinha. Aí foi botado de castigo de novo. Passou um tempo, os arautos voltaram em nome do rei e disse, e aí, vai converter ou não? Thomas More falou, não vou me converter. Foi confiscado todos os bens e propriedades dele, propriedades imobiliárias e outros bens móveis. Ele caiu na pobreza, começou a viver de favor. Olha só, hoje a propriedade é vista como um direito. Não, na época era vista como uma dádiva do rei. O que o rei dá, o rei tira. Passado um tempo, volta os arautos e diz, e aí, vai converter ou não? Não. Ele foi preso. Foi para a Torre de Londres. E aí, passado um tempo, falou, vai converter ou não? Não. Perdeu a cabeça, pessoal. Foi morto. Portugal. Todo empreendimento comercial, pessoal, feito em Portugal, era tratado, ao olhar do Estado português, como uma concessão. Então, você ia criar o quê, Michel? Um empreendimento comercial naval. Está sendo feito o quê? Dentro do território português? Na verdade, esse empreendimento não é teu só, Maicon. Esse empreendimento é também del rei. Tanto que o que acontecia? Para você abrir esse empreendimento, 30% dos ganhos tinha que ser do rei. Entre 10% a 30% restantes seriam o quê? Entregues para o quê? Para a partilha e dádiva do quê? Da corte portuguesa. E o resto era teu. Então você trabalhava para os outros. Porque propriedade, exercício laboral, não é exclusivamente seu. Você exerce por dádiva. E é nesse sentido, pessoal, que chegamos à modernidade. No mundo pré-moderno, pautado em comunidade, em organização comunitária, hierarquia, imposição de papéis, primazia de tradições, no que inexistência de espaço secular e espaço religioso, ou seja, ou você vive uma religião majoritária, ou o quê? Ou você está fora. O que vocês percebem? Não é boa ideia ser minoria, não. Não é boa ideia ser divergente, não. Não é boa ideia discordar.
Então, por exemplo, se eu sou um filósofo, discordo de uma tradição, eu corro o risco de perder a cabeça. Se eu se eu deixei de aderir ou não compactuo com uma ideia de religião ou dogma religioso, eu estou fora. E eu estou fora, inclusive, o quê? Do mundo real, porque eu posso transcender, né, ao mundo dos espíritos. Se eu não reconheço a autoridade majoritária, estou no sal. Então, o que acontece, pessoal? Esses são os elementos que motivarão a organização daquilo que eu comecei a nossa exposição, a formação da modernidade. Principalmente motivado também, meus amigos, pelo surgimento do capitalismo. Capitalismo pessoal, que dá valor ao empreendimento, que dá valor ao trabalho individual, que dá valor ao mérito. Isso não combina com o mundo comunitário pré-moderno. Como falar que aquilo que é fruto do meu trabalho é de alguém que se diz concedente? Como falar de confisco arbitrário daquilo que eu conquistei? Então, a modernidade, pessoal... Então, tantas pessoas pagaram caro por serem divergentes, pessoal. Copérnico morreu. Giordano Bruno morreu. Galileu Galilei teve que se sujeitar a um voto de silêncio porque discordava de um dogma. Eu sempre brinco com os meus alunos, meus amigos. O Galileu Galilei teve que pedir desculpa por estar certo. Desculpa, eu estou certo, mas vou ficar quieto. Os judeus, por serem judeus, foram perseguidos durante séculos pelo cristianismo institucional. E não é só o catolicismo, não. Os discípulos de Kepler, lembra de Kepler? Trabalha com as órbitas. Alguns discípulos deles foram mortos na fogueira, porque as suas teorias científicas eram consideradas promíscuas à sociedade. É daqui que surge a modernidade, pessoal. A modernidade começa a criar bandeiras, estandartes de defesa. E os 3 estandartes da modernidade são emancipação, pluralidade e secularidade. Guardem isso. Emancipação, pluralidade, secularidade. Emancipação. O que significa isso, pessoal? Emancipar, tirar a mão. Tirar a mão sobre o quê? Sobre a minha vida. Tirar a mão de quem, Danilo? Das tradições, da comunidade, da religião. Não é a religião que conduz a minha vida. Não é a comunidade que conduz a minha vida. Não são as tradições que conduzem a minha vida. Quem conduz a minha vida sou eu. Então, quando eu estou falando de emancipação, eu estou defendendo o quê, pessoal? O meu direito à autonomia. Viver em autonomia. Viver o quê? Em liberdade. E não é porque eu divirjo em minha liberdade que eu sou menos igual ao outro. Eu sou um ser humano porque eu tenho uma condição que os outros seres não têm. Eu tenho capacidade de deliberar vontade, de expor vontade, de tomar decisão. Lembra de Descartes? Penso, logo existo. É isso que me faz homem. E sendo homem, é a condição sine qua non que, para me
o quê? Para que eu exija ser igual aos outros, independentemente do quê? Da adesão à religião, a padrões tradicionais, a padrões institucionais. Eu sou o que sou. Então, quando eu estou falando de emancipação, pessoal, eu estou falando, eu tenho direito de ser livre, de exercer a minha vida de forma autônoma. Os meus juízos morais devem ser racionais, tomados individualmente. Eu tenho direito de ser diferente. Eu tenho direito de ter uma vida autêntica, única, exclusiva. Eu não preciso ser igual a Laís, igual no sentido de massificação. Laís, iguais no sentido de paridade, mas para garantir o quê? Diferença. O direito de ser diferente. O direito de me distinguir de você sem ser considerado pior ou melhor que você. Isso é a emancipação. Me entenderam aqui, pessoal? Me entenderam aqui? Esse é o ponto, Lê. Esse é o ponto, Maria Eduarda. Letícia, quer perguntar alguma coisa ou você concordou? Beleza. Então vamos continuar. Letícia, então vamos continuar. Pois bem, para que eu viva, Paula, de forma emancipada, autônoma, autêntica, Laís, Ana, Bruna, Maico, Letícia, Esther, Sabrina, Maria Eduarda, Paula, a ordem coletiva tem que mudar. A ordem coletiva tem que me garantir o quê? Que os espaços permitam relações paritárias entre pessoas diferentes. O que me une a você, Bruna, não é a convicção religiosa, é a condição humana. Então, o que eu estou falando, pessoal? Os espaços coletivos, os espaços políticos, para garantir a autonomia, devem ser espaços plurais, que permitam o exercício da vida autêntica, da vida autônoma, em paridade. Iguais na diferença. Meninos, nós estamos aqui. Vocês não me conheciam até então. Hoje estamos o quê? Interagindo. Na busca comum pelo conhecimento. Só que vocês me reconhecem com respeito enquanto igual. E eu reconheço em vocês paridade, igualdade, respeito na individualidade de vocês. Então, um espaço plural, pessoal, não pode ser comunitário. Não é um espaço que coletivista vinculado ao quê? Ao império majoritário de tradições. É um espaço que vai ser composto por indivíduos livres, iguais, autênticos, onde o respeito pelas diferenças será considerado. Então, eu não falo mais de comunidade, Letícia. A partir de agora, a modernidade me apresenta uma nova forma de organização coletiva. Deixa de existir, numa perspectiva ampla, comunidade, e surge sociedade. A sociedade é uma composição coletiva entre indivíduos autênticos, livres e iguais. O que nos une é a humanidade. Humanidade. É por isso que hoje, quando a gente utiliza o termo pessoa, pessoal, que vem de persona, que era aquela máscara utilizada no palco do teatro grego, que vem da palavra person, que é potencializar a voz, ou seja, o direito de dar personalidade, para você ter voz, para você ser autêntico, para exercer a sua vontade e que todos respeitamos o quê? Dentro do limite da intersubjetividade, da alteridade. Só que qual é a pauta?
Qual a exigência para você ter personalidade? Você ser humano. Qual que é o lema da República Americana? E pluribus unum. Unidos na pluralidade. Unidos na diversidade. Unidos na diferença. Unidos na individualidade. Sociedade. E, meninos, para falarmos de emancipação, para falarmos de pluralidade e de organização societária, as decisões políticas nessa sociedade não poderá o que, Letícia? Considerar um valor religioso dogmático majoritário. O que nos une, Letícia, não é o catolicismo ou o budismo, não é o islã ou o judaísmo. É a cidadania, porque somos brasileiros. É a humanidade, porque somos seres humanos. Então, as pautas decisórias, pessoal, devem ser seculares. Devem ser o quê? Racionais. É daqui que surge o quê, pessoal? A valorização da ciência. As decisões têm que ser pautadas o quê? Numa prática racional, numa prática epistêmica. Se eu vou discutir, Letícia, a questão sobre o quê? A autonomia do corpo da mulher. Se a mulher deve ou não abortar, eu não tenho que trazer Deus na parada. Eu tenho que trazer o quê? Critérios seculares. Porque a sociedade é composta por homens e mulheres em diferentes formas de pensar e agir. O que nos une não é Deus. O que nos une é o quê? É a humanidade. É a ordem social. É a harmonia dentro da pluralidade. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro? Paula, Esther, Sabrina, Michael, Maria Eduarda, Bruna, Ana, ficou claro? É isso, Letícia. É daí que vem a ideia do Estado laico. O Estado laico tem como pressuposto o quê, Laís? A secularidade. A secularidade. Esse é o ponto, meus amigos. Esse é o ponto, senhores. É isso que eu quero dividir. A modernidade, então, ela se pauta por isso. Emancipação, pluralidade, secularidade. E, meninos, é a partir desses estandartes, pessoal, que muitos fenômenos históricos serão explicados. Meninos, reforma religiosa. Eu tenho direito de ter a minha própria crença e a minha própria interpretação sobre a crença. Eu não acredito no dogma católico, como disse Lutero. E isso não me faz menos cristão e menos o quê? Pessoa. Tivemos uma guerra para termos o quê? O direito de liberdade de credo, que foi a guerra do quê, pessoal? Dos 30 anos. Meninos, depois nós tivemos no final do século XVI e no final do século XVIII o quê? Final do século XVIII. E durante o século XVIII o quê? O desenvolvimento do iluminismo, que é uma retórica emancipatória, plural e secular, com conotações políticas. Porque o que ele defende, Letícia? Assim, olha, para garantir, Laís, emancipação, pluralidade e secularidade, eu tenho que criar também não só um novo parâmetro de organização coletiva, diga-se sociedade, eu tenho que criar um novo padrão de quê? De Estado, de instituição política. O Estado não é voz do rei. O Estado não é a voz de Deus. O Estado é a voz da sociedade. O Estado é a voz de um consenso social. O Estado é a voz de um contrato social. Então, do que nós estamos falando, pessoal? Democracia. Não existe um ambiente emancipado, plural e secular,
sem uma estrutura política democrática. E o que é democracia, pessoal? É uma estrutura política institucional onde o quê? As decisões são decisões coletivas consensuais e majoritárias. Representatividade. Mas os americanos, os iluministas americanos, nos advertiram, não basta isso. Porque vontade majoritária não quer dizer vontade absoluta. Podemos ter divergência. Podemos ter divergência. E o divergente não é menos pessoa, não é menos cidadão, ele tem que ser respeitado no seu direito de autenticidade, no seu direito de diferença, no direito de pluralidade. Então, o que é isso? Tolerância. Tolerância. Direito de divergir. Direito de minoria. São chamados preceitos republicanos. Não é porque eu não concordo com a maioria que eu estou fora da coisa pública. Eu sou tão cidadão quanto. E temos que respeitar o quê? O direito de divergir, o direito de minoria. É por isso que os iluministas, Montesquieu, criam o quê? A tripartição de poderes. A voz democrática majoritária vem de onde, Maria Eduarda? Vem do poder executivo, que é o quê? O executivo é eleito, né? O representante do executivo é eleito de forma efetivamente majoritária. O legislativo é o quê? Constituído de forma eletiva, representativa, mas proporcional. E as decisões majoritárias desses representantes valem, mas é no judiciário que eu vou o quê? Garantir os direitos de minoria. É no judiciário que eu vou proteger o quê? A divergência e a minoria. Lembrando sempre, é pluribus unum, unidos na pluralidade. Pois bem, se eu estou falando de democracia e de preceitos republicanos, eu estou falando o quê? Da construção de um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? Um Estado que prima pela representatividade, pela deliberação majoritária, mas o quê? Garante a todos direitos. Olha só, o direito deixou de ser dever. O direito agora se torna forma de proteção, forma de tutela. Tutela de quê? Tutela no exercício de uma existência autêntica. Todos são o quê? Têm direito de viver uma vida social livre e igual com os seus. Isso é o quê? A formação do Estado e do direito moderno. Essa criação do direito se faz o quê? Por um pacto primordial, que eu já disse. É o contrato social, que se materializa onde, pessoal? Nas constituições. Nas constituições. Essa é a retórica do iluminismo, que foi a força motriz, senhores, para as revoluções liberais. E após as revoluções liberais, nós teremos o quê, pessoal? A era das constituições. Vem o quê? A Revolução Gloriosa. Depois dela, Bill of Rights. Vem a Revolução de Independência Americana. Depois dela vem o quê? A Declaração de Independência Americana e a Constituição Americana. Vem a Revolução Francesa. Depois dela vem o quê? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vem a independência do Brasil. Após ela vem o quê? A Constituição de 1824. E assim vai. No momento que a gente estabelece uma carta de garantias, fruto de um contrato social que me garante emancipação, pluralidade e secularidade, pessoal, eu estabeleci o quê? Um novo padrão de vida, um padrão de vida moderno,
onde o direito agora não é um direito sinônimo do quê? De dever pelo dever, mas de garantia, de tutela, de proteção à autenticidade dos indivíduos. Mas, Danilo, onde a gente vê isso na Constituição? Óbvio, senhores. Quais são os direitos fundamentais dispostos na Constituição, em qualquer Constituição moderna? Vamos lá. Se você pega, por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, está lá, que são um dos preceitos, né? Democracia e dignidade da pessoa. O que é dignidade da pessoa? Vamos definir aqui. Dignidade, pessoal, eu posso chamar de um princípio mosaico. De um princípio mosaico. Por que um princípio mosaico? Porque ela é composta de outros princípios, de outras diretrizes republicanas. Quais são essas diretrizes? Meninos, não há dignidade sem que a sua vida, a sua integridade física seja protegida. Então, a sua vida é um direito fundamental. Eu não posso falar de liberdades, pessoal, entre mortos, não é? Substrato biológico. Para eu garantir a tua emancipação, a sua autonomia, eu vou garantir o quê, pessoal? A sua liberdade. Direito fundamental. Liberdade de ir e vir, liberdade de se manifestar, liberdade de se organizar. Inclusive o quê? Liberdade de empreendimento. Livre iniciativa. Sabe do que eu estou falando, pessoal? O direito à propriedade. Sabe o que é direito à propriedade? É o direito de adquirir, pelo seu trabalho livre, bens para o seu quê? Para a sua vida, para o seu sustento, para o seu conforto. Direito à propriedade. Direito de obter bens pelo livre exercício do seu trabalho, pelo livre exercício do empreendimento. Os iluministas chamavam o direito à propriedade de liberdade material. Bom, vida, liberdade, propriedade. Bom, mas eu só posso garantir liberdade se o espaço social for, quase redundante isso, plural. O espaço político coletivo tem que ser societário, plural. Então, para que haja pluralidade, eu tenho que garantir o quê, pessoal? Um outro direito fundamental. Igualdade. Igualdade. E detalhe, eu tenho que garantir segurança, estabilidade na relação interpessoal. O que é teu, ninguém pode tirar de forma arbitrária. A construção jurídica não é um ato do príncipe, não é um ato autoritário, é uma construção social, sempre primando o quê? Pelas garantias fundamentais. Então, pessoal, o último preceito fundamental é a segurança jurídica. As regras que me garantem essa dignidade, elas têm que ser o quê? Claras, transparentes, fruto de um consenso racional, e não podem ser mudadas de forma arbitrária. Segurança jurídica. Em suma, pessoal, em suma, dignidade, agora eu vou conceituar a dignidade, é o direito que todos têm de ter uma existência autêntica, de viver uma vida conforme as suas escolhas, buscar a felicidade de forma individualizada, não sendo considerado nem pior nem melhor. Agora, a dignidade não vai ser mais
conjugado no plural. E não é sinônimo de dever, méritos ou virtudes. Dignidade é uma condição jurídica existencial. O direito de você ter uma vida autêntica, uma existência autêntica. Eu sou feliz por aquilo que sou, não por aquilo que querem que eu seja. Ficou claro, pessoal? Esses são os direitos fundamentais. Que nasceram do quê? De uma grande reivindicação que muda a forma de pensar, de viver e de agir, chamado o quê, pessoal? Modernidade. Ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Laís, Ana, certo, Letícia? Beleza? Beleza? Ótimo. Ótimo. Então, o que eu quero que... Então, Laís, o que é segurança jurídica? Segurança jurídica é o quê? É o preceito que define o seguinte: a organização jurídica, né? O sistema de garantias, primeiro, tem que ser fruto de uma construção coletiva, consensual, racional, exercida de forma transparente, dentro da representatividade, Laís. E esse sistema de garantias não pode ser mitigado ou mudado de forma o quê, Laís? Arbitrária. Lembra da história do Henrique VIII, que eu falei para você? Eu pensava que tudo aquilo era meu, de repente o quê? Perdi tudo. Eu vivo num sistema de insegurança, eu sou refém o quê? De uma autoridade autoritária. A segurança jurídica visa o quê? Evitar esse tipo de coisa. Ficou claro, Laís? Ficou claro? Beleza, pessoal? Isso é o direito moderno. Só que, meninos, vocês já devem ter ouvido falar de Karl Marx. Karl Marx tem uma frase célebre, uma frase célebre, que é a seguinte: tudo que é sólido desmancha no ar. A modernidade, ela, portanto, é o quê, pessoal? Mutante. Ela muda. Mas não muda no sentido o quê? De destruir aquilo que já foi conquistado. Ela avança. Ela progride. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de direitos fundamentais, nós damos, pessoal, grande importância à liberdade, à dignidade, à propriedade. Mas, meninos, não há de se falar de autenticidade, não dá para se falar, Letícia, de liberdades ou propriedade, sem, Laís, os dois outros princípios. Clareza das regras, segurança jurídica e igualdade, pessoal. E as grandes modificações no direito moderno e contemporâneo estão na definição, pessoal, de igualdade. De igualdade. Que repercutem sobre o quê? Sobre os outros princípios. Só para vocês entenderem, pessoal. Letícia, se você pegar a primeira versão, né, da Constituição americana, sem as emendas, ou pegar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, da Revolução Francesa, Ana, o que você vai perceber? Que esses direitos fundamentais eram apenas previstos para quem? Para homens adultos, brancos e proprietários. Mulher estava fora, criança estava fora, estrangeiro estava fora, e lembre-se, eurocentrismo. Não é à toa, Laís, que a declaração é essa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sabe, Danilo, mas no iluminismo, a humanidade não é um parâmetro comum? É, então. Então, o homem aqui, da declaração, não é o quê? Homem, gênero humano. É homem, sexo masculino mesmo. Só para os homens livres proprietários. Esse é o ponto.
Aí o que vocês vão perceber, pessoal? No século XIX, essa ideia de um quê? De uma igualdade formal e de uma igualdade que se destina prioritariamente a homens proprietários começa a ser revista, Maria Eduarda. Vocês estudaram em história sindicalismo, socialismo utópico, socialismo científico. O que vocês estudaram nisso? Ora, não é porque o empreendedor, o proprietário, tem os meios de produção que ele tem que ter mais direitos do que o trabalhador. Que o proletário, daquele que não mais vive ditado pelo seu trabalho, mas pelo ditame da máquina. Então, o que vocês vão ver, pessoal? Que a primeira grande luta pela o quê? Pela extensão dos preceitos de dignidade é na luta operária, é na luta de classe, é na luta do quê? Pelo homem trabalhador e não dono da produção, de ter direitos políticos, econômicos em paridade com o quê? Com o homem proprietário. Então, se reconhece, pessoal, que o direito fundamental de primeira geração desconsidera os desequilíbrios econômicos. A gente chama isso de hipossuficiência, pessoal, ou vulnerabilidade. Então, o que o direito vai ter que fazer? Criar um parâmetro corretivo, distributivo de igualdade. Para o quê? Elevar aquele que não tem recursos produtivos ao quê? A ter tantos direitos quanto o quê? O dono da produção. É daí que surge o quê? O direito trabalhista, o direito sindical, os direitos coletivos, os direitos de classe. Começamos a construir aqui, pessoal, os direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração. O indivíduo se faz forte no exercício da organização racional coletiva da sua classe. É aquilo que Marx chama do quê? De homo operário. Homo operário. Aí vocês vão ver o quê? Mais à frente, já no final do século XIX, início do século XX, meninos. Vocês vão ver aí o quê? Uma discussão sobre equiparação de direitos fundados no gênero, pessoal. Começa a emancipação feminina. A mulher, ela é historicamente oprimida, sujeita à autoridade patriarcal, seja do pai, seja do marido. Entende-se que ela não pode ser provedora, porque ela tem o dever de procriar. Ela é o vaso. Estou falando que era a visão da época. Então você tem que se casar e ser o quê? A mãe dos meus filhos. É daí que vem o termo, Letícia, matrimônio. Matrimonium. Escolher a mãe, mãe. Vou escolher a mãe dos meus filhos. Estão me entendendo aqui, pessoal? Vamos lá. Maria Eduardo, o que é a ideia do homo operário? A gente entende, ótima pergunta sua, que na perspectiva liberal, as relações são iguais individuais ou interindividuais. E essa igualdade é uma igualdade formal. Então, eu entendo que todas as relações societárias compostas entre indivíduo e outro indivíduo, presumidamente pela ordem liberal, ela é o quê? Formalmente igualitária. Tanto que os liberais diziam, dizer
todo tipo de contrato, né? Dizer contratual é dizer justo, Maria Eduarda. Só que o que nós temos que entender na prática? Que a igualdade no mundo econômico, nessa perspectiva, não existe, Maria Eduarda. Quando o quê? Um trabalhador faz um contrato trabalhista com o quê? Com o dono da produção, dono da indústria, produtor, dono da máquina industrial, a situação não é paritária, porque um tem poder econômico, o outro está o quê? A procura de emprego. Então é o quê? Poder produtivo versus o quê? Reivindicação de subsistência. Então o quê? Nessa relação, há uma relação o quê? Desigual. No contrato, eu vou pôr o quê, pessoal? O que eu quiser. Eu quem? O dono da produção. Tá me entendendo, Maria Eduarda? Até aqui me entendeu, Maria Eduarda? Então, o que eu quero que você entenda? Quando a gente fala da ideia do homo operaris, o que a gente está falando? Olha, o direito tem que garantir formas de correção, formas de equiparação. A relação interindividual entre o quê? Produtor e operário, ela é desequilibrada. E o produtor, ou Maria Eduarda, na hora que emprega, ele emprega de forma o quê? Massificada. Você perde o rosto. Você é o quê? É um número numa multidão de quem procura emprego, ou de que está sujeito a uma relação de emprego. Então, o que o direito visa garantir? O Estado de Direito visa garantir? Que, diante da massificação das relações laborais, você o quê? Tenha direito de o quê? Organizar-se em coletividade, por meio, por exemplo, de associações representativas como o sindicato. E, a partir de então, não é você individualmente que vai reivindicar garantias, mas a coletividade, a classe, de forma organizada. Isso é o homo operarius, é o homem coletivo, é que age lutando pelo seu direito em coletividade, pelos sindicatos, pelas associações representativas e assim por diante. Ficou claro, Maria Eduarda? Isso é o homo operarius. Tá claro, pessoal? Quem for meu aluno em direito vai estudar muito isso. Vai estudar muito isso. É muito isso. Certo? Então, vamos lá. Continuando, meninos. Continuando. Né? Letícia. Então, vamos lá. Maria Eduarda, então vamos voltar lá para as mulheres. Então, vejam só, meninos. As mulheres, historicamente, foram sujeitas a uma autoridade, a um poder chauvinista. Do homem. Patriarcado. Na Revolução Industrial, Letícia, Laís, Maria Eduarda, Michael, Esther, Paula, Bruna, Ana Beatriz. Na Revolução Industrial, a mão de obra feminina era apenas utilizada como forma o quê, Maria Eduarda? Massificada de controle de preço do salário. Como assim? Quando os homens, o quê? Reivindicavam aumento do seu salário ou ameaçavam greve, o que os industriais faziam? Empregavam as mulheres. E pagavam, inclusive, o quê? Salários menores do que pagavam os homens. E aí, o que acontece, pessoal? Isso começa a ser questionado já a partir do século o quê? Do final do século XIX. Meninos, o Dia Internacional da Mulher celebra naquele dia, no final do século XIX, naquele dia, março, uma greve nos Estados Unidos, onde as mulheres pararam de trabalhar porque estavam recebendo menos que os homens. O que o industrial fez? Fechou as portas da indústria e botou fogo. Morreram todas. Então, isso é um marco da luta pelos direitos pela mulher. As mulheres, no início do século XX, pessoal, começaram a reivindicar o direito de voto, o direito de representação política. Letícia, ganham ainda menos, mas vocês já conquistaram muito mais espaço do que já tiveram. Só que a luta não acabou. A luta continua. Entendeu, Letícia? A luta não terminou.
Então, olha só, Letícia, no início do século XX, Letícia, vocês estavam lutando pelo direito de votar e serem votadas, sufragistas. E vocês eram consideradas subversivas, vocês iam para a cadeia. Vocês, meninas, só adquirem realmente o quê? Força no tabuleiro do jogo político com o advento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Quando os homens em massa vão para a guerra na Europa e nos Estados Unidos. E vocês têm que lembrar que a guerra moderna é uma guerra que se ganha por o quê? Por produção. Quem tem condições, o quê? De manter o processo produtivo para abastecer exércitos. É logística. Então, se a população ativa masculina for para a guerra, quem vai para a indústria, Letícia? Vocês. Então, vocês deixam de ser o quê? Mão de obra suplementar. Vocês se tornam mão de obra necessária. 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 E aí vocês começam o quê? Reivindicar direitos. E ainda mais com o quê? Com as revoluções tecnológicas, do controle de natalidade, Letícia, do controle do quê? De concepção, Letícia. Vocês o quê? Começam a o quê? Reivindicar efetiva autonomia. Vocês agora o quê? Se mantêm economicamente. Vocês não são mais sujeitos ao quê? Ao poder econômico do pai, do marido. E agora vocês não são mais reféns o quê? Dos ditames biológicos do seu corpo. Vocês conseguem controlar a gravidez. Vocês estão conquistando a autonomia a partir do século quê? A partir do século... Não. No século XX, mas a partir da década de 50, 60 e 70. É a época que nós chamamos o quê? De revolução sexual. Então, nós estamos trazendo o quê? A igualdade para o gênero. Está claro aqui, pessoal? Estamos entendendo? Estão me acompanhando? Maria Eduarda, Letícia, Esther, Maicon, Ana, Beatriz, Bruna. Estão me entendendo? Beleza. E é isso que eu quero que vocês entendam. Da mesma forma, pessoal, vocês acham que a proteção das crianças sempre existiu? Não. 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 Meninos, se vocês pegarem, tiverem a curiosidade de pegar o Código Civil francês, no seu texto original, porque o Código Civil francês, que está vigendo na França até hoje, foi criado por Napoleão em 1804. Só que ele teve várias reformas. Só que o quê? Esse Código Civil, esse código que dita as relações privadas, contrato, casamento, sucessão, empresa, se você pega esse código no texto original, quando você o quê? Vê o quê? O papel do pai nas relações familiares, está lá. Que o pai exerce o domínio sobre os seus filhos. Ou seja, ele é dono dos seus filhos. Enquanto eles não atingirem a maioridade, os pais são donos dos seus filhos, podendo, conforme a tradição romana, renunciar, matar ou vender. Sabiam disso? Sabiam disso? Sabia, Bruna? Sabia, Letícia, dessa história? Vocês me entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Ô, Maria Eduarda, até a década de 30 do século passado, século XX, provavelmente seu bisavô ou seu avô nasceu nessa época. Maria Eduarda, se uma
criança, se o meu filho, se eu fosse um homem da década de 30 do século XX, eu tivesse uma criança de 12 anos, então a criança estava brincando na rua, e um carro que atropelasse ele, eu não tinha direito de ajuizar nem ação indenizatória por danos patrimoniais, nem morais. Patrimoniais, por quê? Porque a criança não é economicamente útil. Era considerado que um jovem era economicamente útil, laborativamente, a partir dos 16 anos. Então, o quê? Não perdemos nada. E danos morais também não existiam. Porque eu não posso sofrer por alguém que não é igual a mim. Então, o que eu estou querendo dizer? Criança é um projeto de ser, não é um ser. Sabiam disso, pessoal? Ô Letícia, Esther, curiosidade mórbida. Mas se um dia vocês forem numa cidade antiga, como Rio de Janeiro, São Paulo, vai no quê? Nos cemitérios tradicionais e olhem os túmulos. Tem túmulo que tem na lápide o quê? Uma coluna dórica, coríntia, sem capitel, inacabada, como se ela tivesse o quê? Sido abandonada, inconclusa. Provavelmente o quê? É o túmulo de uma criança e de um adolescente. Porque a coluna inacabada significa o quê? Que a construção existencial foi interrompida. A construção não foi concluída. Então, o quê? A criança não é igual a um adulto. Ele é um projeto de adulto. Direito da criança e do adolescente só começa a ser efetivamente elaborado depois da Declaração dos Direitos Humanos, em 47. Foi em 49, se não me engano. Primeira Declaração Universal dos Direitos da Criança. No Brasil, eu só vou falar de proteção integral da criança e não mais entender que o pai e a mãe são donos da criança, mas estão ao quê? Tem papéis educacionais de criação, de formação da criança, a partir de 1990, pessoal. 1990, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Estão me entendendo aqui, pessoal? Olha só o que nós estamos vendo. Estendendo os direitos fundamentais. Não mais a indivíduos, mas a grupos. O grupo das crianças, o grupo dos adolescentes, o grupo das mulheres. Na década de 60, pessoal, nos Estados Unidos, igualdade na perspectiva étnica. Cidadania não é para homem branco, é para qualquer homem, seja negro, seja branco, seja asiático. Lembra das reivindicações dos direitos civis por Martin Luther King? Então, você está vendo que eu não estou mais olhando para indivíduos, eu estou falando para grupos. Então, os direitos fundamentais no século XX, eles têm uma dimensão que é coletiva e não mais individualizada. Individualizada. Também nós vamos perceber, meus queridos, que hoje, numa cultura que valoriza muito o quê? Muito a jovialidade, a virilidade. Hoje, um grupo que precisa ser tutelado, e nós precisamos, pelo direito, lembrar que eles são iguais a nós e merecem direitos, merecem respeito, os idosos, pessoal. Os idosos. Estatuto do Idoso. Estão me entendendo aqui, pessoal? Estatuto do Idoso. Então, vocês estão vendo que a dignidade, o exercício das liberdades, da vida, está sempre sujeito ao quê? A parâmetros de igualdade. A gente vai estendendo o quê? Construindo e expandindo conceitualmente o quê?
o preceito da igualdade. Não há dignidade, não existem liberdades, não existe não existe tutela da vida sem o quê, pessoal? Sem o parâmetro da igualdade e sem o parâmetro da segurança jurídica. Direitos fundamentais. Muito recente, Letícia. Muito recente. Como também vou ter que te falar que o quê? Recentíssimo. Aqui, ó, a íntima relação entre igualdade e autonomia. Antigamente, quando eu falo antigamente, tradicionalmente, mesmo no direito moderno, pessoas que tinham doenças psíquicas eram portadores de deficiência física e psíquica, eram consideradas o quê? Incapazes. O que quer dizer incapaz? Ela não tem condição para o direito e para a sociedade de exercer o quê? Autonomia, suas próprias decisões. Ele precisava do quê? Que alguém decidisse por ele, representante. Hoje se entende, pessoal, que a ideia da doença física, psíquica, da enfermidade física, psíquica, ela o quê? Ela pode ter vários níveis mitigadores. O que é mitigar? Restringir. Mitigadores do exercício da minha decisão. Tem pessoas que têm mais condições de tomar decisão e menos. Então, no quê? Eu não posso usar o quê? Uma régua. Não posso usar uma régua. Então, eu posso reconhecer a pessoas que têm o quê? Doenças, enfermidades físicas e psíquicas, pessoal, direito de exercício da autonomia. Então, o que eu estou falando? Portador de deficiência é tão igual quanto eu na perspectiva das decisões. A gente só tem que o quê? Estabelecer parâmetro para que ele possa decidir. Então, o que acontece, pessoal? A partir de 2009, por meio de uma Convenção de Nova York, encabeçada pela ONU, se reconhece o quê? Que pessoas portadoras de deficiência podem o quê? Exercer e gozar de autonomia decisória. Podem se casar por conta própria, podem fazer testamento, podem estabelecer relações jurídicas patrimoniais e extrapatrimoniais. E surge o quê, pessoal? Em 2015, o Estatuto, no Brasil, da pessoa com deficiência. Ou melhor, da pessoa portadora de deficiência. É o termo correto. Olha só, nós estamos falando o quê? De parâmetros, Michael. Parâmetros, Laís e Letícia. Parâmetros de expansão da igualdade e da autonomia. Hoje, pessoal, nós estamos discutindo, por exemplo, parâmetros de igualdade e autonomia, Letícia, vinculados ao quê? Ao gênero. De novo. Aonde eu vou o quê? Garantir a você, mesmo em função da sua origem biológica, sexual, a possibilidade de escolha do quê? Do seu gênero. Então, eu posso ter um sexo masculino, mas ter o quê? Me perceber, me auto-perceber, lembra? Cogito ergo sum, né? Me auto-perceber como mulher. Então, nós estamos falando de transgenia. Vocês estão vendo que os parâmetros de emancipação, de igualdade, portanto, de autenticidade enquanto dignidade, se expandem. Ou se não, pessoal, há de se falar de transespecismo. O que é transespecismo? Transcender a ideia do quê? Do antropocentrismo, pessoal. No século XX, nós reconhecemos que o meio ambiente, os biomas
e os seres desses biomas são bens da humanidade, são bens geracionais, ou seja, o direito, os interesses individuais não estão acima o quê? Da manutenção de bens e interesses coletivos. Eu estou falando de direitos fundamentais de terceira geração aqui, direito ambiental. Meio ambiente é um direito da humanidade. Se eu falar para vocês, pessoal, que a gente já está caminhando o quê? Uma próxima etapa. Meio ambiente, e especificamente animais, talvez não sejam bens, porque até hoje animais são considerados bens semoventes, Ana Beatriz. O que é bem semovente? Que tem mobilidade própria. Então você pode adquirir animais, você pode abater animais, né? Você pode comer animais. Mas tem gente que defende a ideia do quê, pessoal? Principalmente quando a gente fala de animais o quê? De estimação, animais domésticos. A gente fala que o quê? Esses animais não são bens. Eles são titulares de direito. Eles podem o quê? Tem gente que defende que eles devem ser alçados, pessoal, à condição de pessoas. Pessoas. Tanto, pessoal, que hoje já temos, por exemplo, vocês já ouviram falar na ideia de guarda compartilhada de crianças. Hoje, a justiça reconhece em alguns casos, no caso de divórcio, separação, guarda compartilhada de animais. Hoje a gente fala que a família pode ser família transespécie. Você pode amar um ser vivo não humano. Fica tranquilo. O que é isso? Espero que você tenha gostado, Esther. Espero que você tenha gostado. Entenderam, pessoal? Então, meninos, o que eu quero mostrar aqui para você... Oh, que bom, Esther. Que bom que você gostou. Que bom. Tchau. Até a próxima. E, meninos, então, o que eu quero mostrar para vocês? Então, eu estou mostrando o quê? Que a ideia de direito fundamental, Letícia, está fundado numa tradição libertária, sempre fundado naquele o quê? Naquela tríade emancipação, pluralidade e secularidade, mas o que conceitualmente, Paula, ela se expande ao longo da história. A tutela dos direitos fundamentais, inicialmente não eram para todos os seres humanos, mas para alguns. Agora, o que nós percebemos? Que ele atinge o maior número possível de seres humanos e há o quê? O risco, Letícia, de nós o quê? Transcendermos a seres não humanos. Há autores, pessoal, que falam não mais de contrato social, Letícia. Laís, falam de contrato natural. Na hora do pacto constitucional, eu tenho que considerar o meio ambiente como titular de direito, não como bem da humanidade. Deu para entender, pessoal? Então, minha proposta aqui com vocês, nessas quase 2 horas de exposição, era mostrar para vocês que, quando a gente fala de direito, de sistema de garantias, o direito não é algo dado, é algo conquistado, é algo construído, é fruto de um processo histórico de lutas. Existe um grande jurista alemão chamado Rudolf von Jhering que fala: direito pressupõe luta. Então, direito não se dá. Direito se conquista. Direito não se revela. Direito é construído.
Não, Letícia, é uma ideia interessante, mas não é uma ideia ainda pacificada, né, Letícia? Porque aí a gente vai o quê? É titular de direitos, mas não tem vontade, né? Então a gente vai ter que constituir o quê? O representante. Quem vai ser o representante? O MP, o Ministério Público? Uma outra entidade? Mas é uma construção, é isso que eu estou te falando. Essa é a questão. Então é isso, pessoal. Então, eu concluo a minha exposição, né, mostrando para vocês que o direito não é propriamente um fenômeno uno, ou um fenômeno que é transtemporal ou atemporal. O direito, como vocês conhecem hoje, não foi o direito que nós o quê? Observávamos há 100, há 200, ou há, quiçá, 400, 500, 600 anos atrás. O direito não nasce como um sistema de garantias, mas como um sistema de manutenção de deveres e ordem. E hoje, o direito está a serviço do quê? Da autenticidade do ser, da autonomia do ser, da emancipação do ser. E os pressupostos estão na pluralidade e na secularidade. Então, aqui encerro a minha exposição e fico à disposição para o quê? Para perguntas. Agora a palavra, Bolívar, está com vocês. Opa, maravilha. Ótima aula, professor, muito obrigado. Especialmente essa última parte, tem surgido muita coisa dentro do direito. Recentemente teve uma ação no Paraná, acho que não lembro se foi em Curitiba, né, que foi reconhecida a capacidade postulatória não, dos animais contra um condomínio. Contra um condomínio. A legitimidade, né, para serem partes em ação. Então tem muito. Olha só para você ver, Bolívar, já temos casos aonde, olha só, como você falou, Curitiba, a questão dos gatos contra o condomínio. Aqui em Brasília, muito, guarda compartilhada de animais. Sim. E já tivemos habeas corpus de chimpanzé. Contra o quê? Contra zoológicos que estavam maltratando esses chimpanzés. Sim. Aqui não deu certo, mas na Argentina concederam habeas corpus. Então, esse é um movimento bastante interessante, vinculado até aí ao novo constitucionalismo latino-americano, né, que vem nesse movimento aí de conhecer. Nessa onda, né? Nessa onda. Bastante interessante. Transespecista, né? Transespecista. Né? Com certeza. Uhum. Maravilha. Pessoal, ressaltando aí que a lista de chamada está no chat, vocês preencham, por favor, aí para garantir depois o certificado. Eu agradeço, não sei, abrir para debate, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer algum comentário, fique muito à vontade aí, por favor. Pode ser pelo chat, se quiser abrir a câmera e o microfone, é melhor, assim a gente já vai conhecendo um pouquinho vocês também. Letícia, eu falo que não falamos de luta? Não falamos o quê? De direito enquanto luta? O processo de conquistas de direito, Letícia, do gênero, principalmente, estou falando aqui do gênero feminino, é um dos processos ainda inacabados e dos mais, o que, Letícia? Instigantes. Nós estávamos falando até agora do quê? Né? Que bom. E entender, Letícia, que, vejam só, muito já se conquistou, mas muito deve ser conquistado. Até hoje, meninos, os espaços corporativos são considerados espaços chauvinistas. As mulheres devem se enquadrar a um padrão chauvinista. E mesmo assim, Bolívar, elas alcançam o quê? Graduações sob um regime salarial distinto e ainda são vistas como o quê? Como anomalias no mundo corporativo. Como se fossem o quê? Como que é? Estranhos no ninho. Então, a luta, não é, da reivindicação de espaços da mulher não terminou, como em outros também, como questões o quê? Étnicas ou questões religiosas. Né? Nós temos que ver isso daí também.
Agradeço, Maria Eduarda, pelo carinho, né? Agradeço também, Laís, agradeço. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Valeu, Bolívar? Valeu muito, professor. Essa parte do introdutório do direito me agrada muito, especialmente aí essas discussões. O direito é disputa, né? Especialmente os tempos que vivemos, assim, não tem como negar, né, os avanços que existem, mas está em disputa, tem muita coisa ainda que precisa e pode ser mudado, né, enfim. Então, eu acho que o direito, eu tenho feito as entrevistas do pessoal que participa dos processos seletivos, eu digo que o direito também instrumentaliza e muitas das nossas indignações, enfim, justamente por isso, né, algumas coisas a gente vai entendendo como o que mudou, como chegou, como chegamos onde estamos. Mas é isso, né? Tem muita coisa ainda que pode mudar. E Bolívar, eu gosto muito do Habermas, né? Sim, o Habermas, percebi. Você notou, né? Sim. E eu adoro aquela frase do Habermas: a modernidade é um projeto inacabado, logo o direito também o é. Com certeza. Não é? Também o é. Né? Que bom, Paula, que bom. E assim, o Bolívar, posso abusar um pouquinho? À vontade, professor, por favor. Meninos, eu vou dividir com vocês a minha tese de doutorado. Boa. Tese de doutorado, Bolívar, que, por sinal, trabalha com um tema que nós vamos falar amanhã também, Bolívar, que vou falar sobre jihadismo, sobre o problema do jihadismo. Vamos falar de ISIS, Afeganistão e assim por diante. E aí eu tenho uma tese que virou livro, mas para vocês, vou dar de presente a minha tese para vocês, que é Política Externa Americana e o Jihadismo no Oriente Médio. E o primeiro capítulo, Bolívar, é sobre modernidade e direito. Então, eu vou passar para vocês o arquivo para vocês. Então, esperem só um minutinho. Copiar. Pronto, meus amigos, agora aqui. Pronto, consegui. Demorei, mas cheguei. Então, ó, repositório, fica à vontade, acesso direto, viu, Bolívar? Repositório Nesp, né? E qualquer dúvida, Bolívar, Laís, Maicon, Ana, Letícia, Paula, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, viu? Porque estamos à disposição, tá? E espero que todos vocês venham para cá, estejam aqui conosco para refletir e viver o direito. É o que nós precisamos, né? Combatentes do bom combate, né, Bolívar? Com certeza, com certeza. Obrigado. Valeu, pessoal. Se então ninguém mais tem nenhuma inquietação, inquietações, aliás, eu acho que a aula aí, né, o momento de digerir, após, eu tenho certeza que vão surgir. Sim. Mas, por enquanto, eu agradeço, então, a presença de todos e todos. Reforço que estamos à disposição. Eu não sei se vocês já chegaram a criar algum grupo do WhatsApp, mas, enfim, eu sugiro que vocês criem e aí, na medida que forem surgindo demandas, vocês nos procurem, que a gente está à disposição. É isso. Professor, ótimo. Muito obrigado também. Adorei escutá-lo nessa noite hoje. Que bom. Espero que voltemos a nos encontrar em breve. Sem dúvida. Ó, forte abraço para vocês. Estamos juntos, tá bom? Um abração. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.